Bom dia, telespectadores. Felizmente, o nível do reservatório Cantareira em São Paulo vem subindo nas últimas semanas. Como sabemos, a crise hídrica é um dos problemas que vem afetando o nosso país e o mundo inteiro, e este será o tema dessa reportagem. Nós entrevistamos alguns especialistas para saber o que eles acham a respeito da nossa situação atual. Vamos começar com o geógrafo João Vitor, que nos dirá algumas vantagens e desvantagens de hidrelétricas e seu funcionamento. Bom dia, Azevedo. Bom dia, gente. Bom, primeiramente, as usinas hidrelétricas, elas são uma fonte renovável de energia. Em segundo lugar, o custo para a construção de uma hidrelétrica é muito inferior, é bem inferior comparado a de uma termoelétrica, de uma nuclear, de uma eólica. E em terceiro lugar, elas não emitem gases poluentes. Já a termoelétrica, com a queima do carvão, emite gases poluentes. Certo? Como desvantagem, na construção de uma termoelétrica, de uma hidrelétrica, ela ocupa uma grande área. Isso ocasiona um grande impacto ambiental, como desmatamento, com a migração de populações que vivem naquela área para outro local, e também inundações em certas áreas. Mas com principal desvantagem é quando ocorre um grande período de seca, pois diminui muito a queda d'água. Isso prejudica muito a produção de energia. Agora, eu vou comentar sobre como é que funciona as hidrelétricas. Como vocês podem ver aqui no esquema, a água está aqui no reservatório, ela é deslocada por um duto, e a força da água, quando bate na turbina, quando faz ela girar, produz energia. Essa energia fica no gerador. Mas como é que a água vai chegar na minha casa? Bom, muito simples. Essa energia que fica no gerador, ela vai ser deslocada nas linhas de distribuição de energia até a minha casa, até a sua casa, até a casa de todo mundo. Bem, então é isso. Obrigado, Azevedo. Obrigado pela participação, Dr. João. Separamos também algumas palavras do biólogo Fernando Zanquita, que nos falou um pouco sobre a poluição das águas, agentes poluidores e medidas para evitar contaminação. E também nos deu alguns exemplos de cadeias alimentares em ambientes poluídos e não poluídos. Bom dia, Azevedo. As principais causas da deterioração dos rios, lagos e oceanos são a poluição e a contaminação. O ser humano tem causado todo esse prejuízo à natureza através dos lixos, esgotos, dejetos químicos industriais e mineração sem controle. Um dos principais causadores da poluição ambiental é o petróleo no mar, derramado, que acaba criando uma camada em cima da água, que impede as plantas de praticarem a fotossíntese e os animais de respirarem, que acabam morrendo asfixiados. Não é só o petróleo que faz isso no ambiente, o óleo, o detergente, muitos outros produtos causam isso no ambiente, e causam esse mesmo tipo de problema. Estudos da Comissão Mundial de Água e de outros órgãos internacionais demonstram que cerca de 3 bilhões de habitantes em nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. Em virtude desses graves problemas, espalham-se várias doenças, como a diarreia, a esquistossomose, a febre tifoide, a hepatite, e que matam mais de 5 milhões de seres humanos por ano. Todos os seres vivos precisam de energia para produzir substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. E em uma cadeia alimentar normal, os seres vivos obtêm energia de duas maneiras. Bem, os clorofilados obtêm energia através da luz do sol. E os não clorofilados obtêm energia através da alimentação de clorofilados. Ou seja, as plantas necessitam da água para que o processo de fotossíntese ocorra. E sem ela, não há vida. A fotossíntese é um processo a qual a planta sintetiza os compostos orgânicos a partir da presença de luz, água e gás carbônico. Ela é fundamental à manutenção de todas as formas de vida no planeta e todas precisam dessa forma de energia para sobreviver. A água é um fator preponderante em toda a fisiologia da planta, participando efetivamente da manutenção e crescimento vegetal. Uma planta está formada principalmente por água, representando desde cerca de 80% em suas folhas e tronco, e até 50% em outras partes. Porém, a água não está em forma estática na planta, ela sempre está em movimento. Obrigado, Azevedo. Até mais. Entrevistamos o filósofo Thiago Mira, que nos falou um pouco sobre Tales de Mileto e a relação de seus pensamentos com a atual crise hídrica que nosso país passa. Bom, hoje eu vou falar sobre Tales de Mileto. Ele nasceu em 600 a.C. Ele tinha com seus amigos uma visão diferente. Ele diferenciava o mito da razão, e ele era da razão. Ele era um astrônomo e criava vários telescópios. Ele também falava que tudo era composto pela água. Ele tinha um discípulo que criou a razão do ar. Ele falava que o ar era mais importante, mas o Tales foi um dos primeiros a falar sobre o comportamento da água. Ele falava que tudo acontecia e existia por causa da água.
Interessante, Sr. Mira. Você tem algum exemplo atual para nos dar? No ano passado, o reservatório Cantareira estava com 60% no nível aproximadamente. Neste ano, neste mês, ele está no nível morto com aproximadamente menos 9%. Finalizando nossas entrevistas, trazemos algumas palavras do cronista e sociólogo Lucas Borges, que nos explicará um pouco sobre os problemas sociais causados pelos problemas hídricos e sugestões de como resolvê-los. A crise hídrica é um dos maiores problemas atuais e ela preocupa o mundo inteiro com as suas perturbadoras consequências, entre as quais uma grande queda na indústria alimentícia mundial e a falta de água em casas do mundo inteiro. E esse problema está acontecendo agora mesmo. Mas não se enganem, esse problema não é uma praga terrível, algum tipo de fim do mundo, apocalipse ou qualquer coisa que não seja derivada de nossa própria irresponsabilidade ou insensatez. Todos contribuíram para isso, mas pode ter certeza, os ricos e poderosos não serão os primeiros a pagar isso. Com isso em mente, podemos adivinhar quem vai sofrer nessa brincadeira, pessoas humildes e com baixa renda. Os problemas afetaram grande parte da sociedade e são bem banais, tais como hiperinflação em bens e energia, alta mortalidade infantil, principalmente em países subdesenvolvidos e emergentes, e baixa expectativa de vida. Mas, apesar de tudo, existem sim soluções viáveis para esse problema que afeta até mesmo o nosso grande Brasil. E eles, mais cedo ou mais tarde, deverão ser aplicados para o bem do mundo. Entre eles, podemos citar a conscientização da sociedade da importância do uso responsável de água, a despoluição das nossas reservas hídricas e, o mais provável, o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias para promover um uso e produção mais eficiente de água, tais como as usinas dessalinizadoras e máquinas que condensam a umidade. Após de tudo isso, nos resta rezar para o melhor e, acima de tudo, fazer a nossa parte para superar esse problema que, se não controlado, irá perturbar a humanidade por mais alguns anos. Hoje no quadro Fala Professor, trouxemos o professor de matemática, Lucas Miranda, que nos mostrará gráficos da distribuição da chuva pelo território brasileiro e a situação dos principais reservatórios da região sudeste. Além disso, nosso professor nos dirá a importância da crise hídrica na elaboração de questões para vestibulares e nos mostrará um exemplo do país. Bom dia, Azevedo. Bom, a importância de usarmos essas ideias de crises hídricas nos vestibulares é que nos dias de hoje, muitos jovens estão alienados, não assistem noticiários, não leem jornais e não sabem o que está acontecendo com o Brasil. Essa ideia de botarmos crises hídricas vestibulares é uma ótima maneira de conscientizar os adolescentes e também alguns adultos até, para eles pesquisarem e saberem o que está acontecendo com o nosso país, pois essa é a geração que vai preceder tudo que vai acontecer no país. Eles precisam saber o que está acontecendo, precisam estar informados para que não acabem tomando medidas desesperadas ou fazendo muitas coisas erradas que podem levar à ruína desse país. Bom, vamos lá. A questão é, considera a função d de t é igual a bt menos pt, em que bt e pt representam a quantidade de chuva em milímetros por mês, respectivamente, em Brasília e João Pessoa, onde o t representa o mês de 1 a 12, sendo 1 janeiro, 2 fevereiro e assim por diante. Com base nos gráficos, julgue os itens a seguir. Letra A. A função d de t é maior do que 200 milímetros por mês para algum valor de t. Então seria, podemos pegar aqui um mês como, por exemplo, dezembro. Brasília teria um percentual, milímetros por mês de chuva de 250. E João Pessoa em dezembro, podemos aproximar para uns 45, 40, por aí. Logo, dt seria igual a 250 menos 45, que daria 205 milímetros por mês. Logo, em valor de t, qualquer, dt é maior que 200. Então essa afirmativa está correta. Bom, agora vamos para a questão B. dt tem valor máximo quando t for maior do que 5 e menor ou igual a 6. Então peguemos aqui o mês 6, certo? Mês de junho. Em Brasília podemos ver que chove apenas 10, mais ou menos uns 10 milímetros por mês, certo? Onde, em João Pessoa, por aproximação, talvez uns 370, certo? 370, 360, por aí. Logo, esse valor daria negativo, menos 360. E esse valor é inexistente. Logo, essa afirmativa está falsa. E agora, para a última questão, vamos fazer, onde dt é crescente de janeiro a junho. Eu só vou precisar fazer aqui, no princípio, janeiro e fevereiro para poder verificar. Então vamos lá. dt do primeiro conjunto, do primeiro mês, é igual. Em Brasília, podemos averiguar que choveu mais ou menos uns 245 milímetros por mês. E em João Pessoa, ali na metade, uns 75 milímetros por mês. Logo, dt do primeiro grupo vai ser igual a 170
milímetros por mês. Certo? Então eu vou anotar ele aqui e vou fazer agora de fevereiro. DT do segundo grupo é igual. Fevereiro em Brasília podemos ver aproximadamente 210 milímetros, menos em fevereiro em João Pessoa, uns 130, certo? Então, o DT de fevereiro vai ser igual a 80 milímetros por mês. 170 para 80, podemos verificar que está descendo. Logo, não é crescente, e sim decrescente. A afirmação está falsa. E agora, por último, eu vou explicar aqui os dois gráficos. O primeiro é um gráfico do índice pluviométrico pela região brasileira. Nós temos aqui o Centro-Oeste com 2.100 milímetros por ano, o Nordeste com 1.000 milímetros por ano, a região Norte 2.500, a região mais chuvosa por causa da floresta amazônica, a região Sudeste com 1.800 milímetros por ano e a região Sul com 1.600 milímetros por ano. E aqui nós temos um gráfico dos principais, dos maiores reservatórios de água da região Sudeste, sendo em azul Furnas, em vermelho Nova Ponte e em preto Emborcação. Podemos ver aqui, de 2011 até 2014, uma queda muito grande de Furnas, de 89%, 62%, 57% para 25% da sua capacidade total de água. Em Nova Ponte, ela possuía 70% em 2011, depois caiu para 58%, 36% e 21% do seu capacidade total. E em Emborcação, tivemos 60% em 2011, um pequeno aumento em 2012 com 66%, depois decaiu para 40% aproximadamente, em 2014, 31,63%. Esse foi o Jornal do Amaral de hoje. Amanhã voltaremos no mesmo horário para falarmos sobre assuntos atuais e, claro, trazendo profissionais para explicar. Um bom dia e até a próxima.